Ei, já quero iniciar esse áudio diferente. Chegamos ao marco de 80 áudios, então fica comigo até o final, porque hoje eu quero te propor um desafio que pode transformar completamente os seus próximos 20 dias. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 80 da nossa jornada, dia 21 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 32, João 11, Provérbios 8 e Efésios 1. Veremos o perigo de substituir Deus por ídolos, mesmo mantendo aparência de fé. Jesus revelando que é a ressurreição e a vida, ouviremos o chamado da sabedoria e entenderemos quem somos em Cristo. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Então prepare o seu coração, prepare o seu secreto, prepare as suas anotações e deixe Deus ministrar ao seu coração. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 32. Moisés estava no monte com Deus já há 40 dias e 40 noites, recebendo direção, lei, revelação. Mas enquanto isso, o povo lá embaixo perde a paciência. O povo viu que Moisés demorava. E então surge algo muito profundo que é da natureza humana. Eles pedem, faça para nós deuses. O povo não queria ficar sem direção. Eles precisavam se apegar a algo. E aqui existe uma verdade que até hoje é reconhecida. O ser humano não consegue viver vazio, sem respostas. Até a própria psicologia aponta que precisamos de sentido, propósito e algo maior que nos sustente. Quando isso não está bem definido, o coração começa a buscar substitutos. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Sabe, o ser humano sempre vai adorar algo. Se não for Deus, vai criar outra coisa no lugar. O povo aqui fez um bezerro de ouro. E o mais perigoso, eles falavam: amanhã haverá festa ao Senhor. Eles não abandonam Deus completamente. Eles misturam Deus com algo criado por eles. Esse é um dos maiores perigos espirituais. Tentar adaptar Deus à nossa vontade ou substituir sua presença por algo mais fácil de controlar. Deus vê o pecado, mas Moisés se levanta e intercede pedindo perdão ao povo e Deus o responde. Mesmo diante da falha, ainda existe espaço para misericórdia e restauração. A questão nunca é se vamos nos apegar a algo, porque vamos. A questão é a quem vamos nos apegar. Porque quando Deus não ocupa o centro, qualquer outra coisa tenta ocupar este lugar. Mas quando voltamos para Ele, encontramos aquilo que sustenta de verdade: sentido, direção, vida. E um coração que está em Deus não precisa de substitutos. Indo agora para João, capítulo 11. Começa com uma situação que parece contraditória. Aquele que o Senhor ama está doente. E mais, Jesus amava, mas demorou 2 dias para chegar. Porém, o que não sabiam é que Jesus tinha um propósito nisso. Ele mesmo diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, o que parecia o fim era o cenário para algo maior. Jesus deixa claro desde o início o que iria acontecer. Você vai ler, você vai perceber, mas ninguém entende. Os discípulos não entendem, Marta não entende, Maria não entende. E isso chama a minha atenção. Jesus fala, mas as pessoas não conseguem perceber. Isso nos faz pensar
Quantas vezes Deus já falou, mas o nosso coração ainda não conseguiu compreender. Quando Jesus chega, Marta corre ao encontro dele. Se o Senhor estivesse aqui. Maria, por outro lado, fica em casa até ser chamada. Mas Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está falando só do futuro, ele deixa claro isso, mas ele está dizendo que a vida não é algo apenas que ele dá, ele é a própria vida. Então vem um dos versículos mais curtos da Bíblia e que ao mesmo tempo é o que mais carrega o coração de Jesus. O texto simplesmente diz que Jesus chorou. Jesus não chorou por falta de poder, ele chorou porque viu a dor das pessoas, viu o impacto do pecado e da morte. E mesmo diante do impossível, Jesus pede que removam a pedra e chama Lázaro para fora. Mesmo vendo o milagre, muitos creram, enquanto outros foram denunciar. O problema nunca foi falta de evidência, sempre foi o coração, e nos dias de hoje é a mesma coisa. João 11 nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. O atraso de Deus, o aparente atraso, tem um propósito. Nem sempre vamos entender no momento, mas não se esqueça, Ele continua no controle. No fim, Jesus não chega atrasado, chega no tempo certo para revelar a glória de Deus. Porque quando Ele fala, até aquilo que parecia morto volta a viver. Partindo agora para Provérbios, capítulo 8. Aqui a sabedoria mostra que ela não está escondida. Muito pelo contrário, ela está clamando. Ela está nos caminhos, nas decisões, nos cruzamentos da vida, chamando todos, especialmente os que ainda não entendem. E o convite é claro: aceitem o meu ensino, porque a sabedoria é melhor do que o ouro. O texto mostra que a sabedoria está ligada ao próprio caráter de Deus. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Sabedoria não é só saber viver bem, é andar alinhado com Deus, rejeitando aquilo que é errado. O texto ainda fala da alegria que teve na criação. Esses versículos mostram um lado muito especial de Deus. O texto diz, no versículo 30, até o 32, eu estava com ele, eu era sua alegria, eu me alegrava com os filhos dos homens. Aqui vemos que a criação não foi algo frio ou apenas funcional, foi cheia de alegria. A sabedoria descreve como se estivesse ao lado de Deus, participando de tudo e, mais do que isso, se alegrando na criação. Deus não criou o mundo por obrigação, Ele criou com prazer e criou o ser humano com muita alegria. E o mais bonito é que o texto diz, achando alegria junto aos filhos dos homens. Desde o princípio já existia esse desejo no coração de Deus, um amor voltado para um relacionamento. O capítulo termina com um chamado direto: quem me encontra, encontra a vida. E também com um alerta: quem me rejeita, ama a morte. O fato é que a sabedoria está sempre falando. A questão é se estamos ouvindo. E para finalizar o dia de hoje, antes de falar do nosso desafio, Efésios capítulo 1. Paulo já começa esse livro com tudo. Tem muita riqueza nesse capítulo. Leia com calma. Ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ei, não falta nada. Já fomos alcançados, já fomos incluídos. E isso começa antes mesmo de existirmos. Paulo diz que isso vem antes da fundação do mundo. Deus já havia decidido nos escolher, nos amar, nos adotar. Não somos um plano de última hora, já estava programado. Paulo mostra quem somos em Cristo. Somos escolhidos, adotados como filhos, redimidos pelo sangue, perdoados, feitos herança.
E tudo isso segundo a riqueza da sua graça. Não é pouco, não é limitado, é algo abundante. Então vem algo muito forte. Vocês receberam o selo do Espírito Santo. Naquele tempo, selo significava propriedade, autenticidade. Deus colocou o Espírito como garantia: você é meu. E mais, o Espírito é o penhor da nossa herança. Já começamos a viver aqui na terra aquilo que será completo apenas na eternidade. Paulo então ora pelos Efésios e essa oração é linda. Ele pede que os olhos do coração sejam iluminados. Ele quer que eles entendam de uma vez por todas a esperança que possuem, a riqueza que já receberam, o poder que já está disponível. Paulo diz que esse poder ressuscitou Jesus e o colocou acima de todo o poder, domínio e autoridade. E então ele revela algo absurdo de forte. Ele diz que esse mesmo poder está em nós que cremos. Você tem noção disso? E finaliza dizendo que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Estamos conectados a Ele, participamos daquilo que Ele é e faz. Você já foi escolhido, você já foi amado, você já foi perdoado e selado. Agora a oração é: Senhor, abre os meus olhos para viver tudo aquilo que o Senhor já me deu. E antes de encerrarmos este dia, quero te propor algo muito especial. Hoje é o dia 80 da nossa jornada e faltam apenas 20 dias para chegarmos no dia 100. E eu quero te fazer um desafio. Um desafio simples, mas que pode transformar completamente a sua vida. Eu quero te desafiar a viver 20 dias seguidos com Deus. Talvez ao longo dos áudios você acabou pulando um ou outro dia e está tudo bem, você está criando um hábito. Mas quero te desafiar a viver um marco, sem interrupção, sem pular um dia. Talvez você pense: mas eu não consigo fazer tudo, é muito. Então faz o seguinte: se não der para ler todos os capítulos, leia 2. Se não der para ler, ouça, coloque a Bíblia para ouvir, mas não quebre a sequência, porque não é sobre a quantidade, é sobre a constância que vamos gerar. Mas faça isso verdadeiramente entregue. Separe um tempo, ore, organize o seu dia, adore a Deus. Se você ficar 20 dias seguidos na presença, eu te garanto, algo vai mudar dentro de você, em nome de Jesus. Sua mente muda, seu coração muda, sua sensibilidade com Deus muda. E eu quero caminhar com você. Vamos juntos até o dia 100. E lá no dia 100 nós vamos celebrar. Vamos fazer uma live, compartilhar testemunhos, fechar esse ciclo com Deus. Se você topar, eu gostaria de pedir que você me marcasse no Instagram. Pode ser uma foto com a Bíblia, ouvindo no carro, um print, apenas para eu saber quais são as pessoas que estão iniciando esse desafio. Pode ser até por comentários aqui no áudio, dentro da plataforma. Apenas deixe-me te ver, porque eu estarei orando por você. Então, começa hoje. Dia 80 é o seu novo começo, o seu marco zero. E eu te pergunto, você topa viver 20 dias seguidos com Deus? Se precisar, chame amigos para te ajudar. Querido Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra. Guarda o nosso coração para que nada tome o teu lugar. Nos ensine a confiar no teu tempo, mesmo quando não entendemos. E assim como Paulo orou, Senhor, eu quero orar por cada um aqui. Eu peço que o Senhor abra os olhos do coração de cada um que está ouvindo este áudio, para que eles enxerguem o que o Senhor já preparou, a vida cheia de esperança, a herança rica, o poder extraordinário que está disponível para aqueles que creem. Esse é o mesmo poder que levantou Cristo da morte e o colocou acima de tudo. Eu oro e te peço, Espírito Santo de Deus, nos dê constância,
disciplina, um coração firme na tua presença. Que cada um se surpreenda com a tua presença transformadora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 81 da nossa leitura.